E aí galerinha, beleza? Mano, é Céu Reparos na área. Tô aqui com esse Galaxy M12. Esse Galaxy M12, galera, ele tava com falha no backlight, aquele defeito crônico do backlight, né? Deixa eu botar ele aqui. Então o que é que acontece? Esse M12 é o M12 127, né? F. Não tem esquema elétrico e nem tem radio solution para ele. Tem do M125 e do A125 tem, que é o A12, mas do M125 e do A127 não tem, nem na Borneo tem. Eu estou aqui com a Borneo, esse é o M125, é diferente, né? É diferente aqui. Mas vamos para cá. A gente vai aqui na intuição, né? Problema crônico. Então o que é que acontece? Primeira coisa, a gente faz uma análise visual, né? Medir se estava chegando a tensão da bateria, né? Os 3.8 volts ou 3.4 volts, se a tensão da bateria estava chegando na bobina e estava saindo. A bobina não estava saindo, não tinha saída de tensão na bobina. Beleza, passei o multímetro. Veja só como o Android é complexo. Multímetro na escala de continuidade, não tinha bip, não bipava dos dois lados, não tinha curto nem fuga. Não tinha curto nem fuga. Medi escala de condução reversa também. Todos os componentes ao redor. Não tinha curto nem fuga. Beleza? Beleza. Então o que foi que eu fiz? Removi essa bobina aqui, ó. Essa bobina maiorzinha aqui, que é a bobina maior do drive de backlight, né? Essa bobina é de 10 microhenry. Peguei uma bobina de G532, né? Levei aqui pro indutímetro, fiz a medição e ela deu o mesmo valor. Então transplantei a bobina. Quando eu boto a bateria, a bobina começa a esquentar, superaquecer. Então, se a bobina começa a superaquecer, o curto está depois dela, né? Então, o que foi que eu fiz? Joguei o breu, né? Injetei tensão e quem esquentou? Esse capacitorzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse capacitorzinho aqui esquentou. E ele não tava bipando dos dois lados não, viu, galera? Não tava bipando e tinha valor no condução reversa. Ele esquentou, né? Fui lá, removi ele. E o aparelho voltou aqui, ó, né? Voltou a dar, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Pronto, voltou a ter iluminação, beleza? Mas isso aqui, galera, a gente foi na tora mesmo, na marra, com a experiência de bancada, né? Às vezes eu já peguei casos de backlight, de A12, M12 e não resolvi. Por quê? Porque o problema era integrado com a CPU e com imagem, né? Mas aqui, ó, como diz, né? Mamão com açúcar. Né? Mas assim, foi na tora, usei o macete e a experiência de bancada. Troquei a bobina. Quando eu arranquei essa bobina, extraí a bobina, fui na escala de continuidade e medi a bobina. Se você virar ela aqui, isso é uma bobina capsulada. Se você virar ela aqui, ó, você botando a escala de bip, se ela bipar dos dois lados, ela tá boa. Porém, não tava bipando, a bobina tá ruim. Troquei a bobina. Quando eu troquei a bobina, injetei a bateria, ou seja, injetei a tensão de 4.2 volts e 3 amperes. Né? Deixa eu botar aqui, ó. Quem aquecia a bobina. Então isso quer dizer que o curto está depois da bobina. Então injetei tensão na própria bobina, né? Na pad de saída da bobina. E quem esquentou aquele capacitor, mas ele não estava bipando. E aí? É a intuição. Às vezes, Android é muito complexo, né? Você às vezes tem que ir além, você tem que quebrar os protocolos, né? E outra coisa, né? Como eu não tinha radio solution para fazer as medições do conector de FPC, né? Eu fui pela intuição e pelo problema crônico que esses aparelhos A12 e M12 apresentam, né? E aí tá mais um resultado, né? Graças a Deus, um resultado positivo, né? Eu agora vou fechar o aparelho e entregar para o cliente, um aparelho de lojista, né? Mas é isso aí, foi pela intuição, né? Ou seja, injetei tensão no capacitor, ou quando eu botava a bateria, ou seja, a bobina esquentava. A bobina ela não entra em curto, ela se abre. Troquei a bobina aberta, a bobina não entra em curto. Então o que é que acontece? O capacitor, né, algum capacitor em paralelo, algum componente em paralelo ao GND, vai estar aterrando essa malha, vai estar aterrando e essa bobina, por isso que ela vai aquecer, ela vai absorver aquela corrente. Então quando eu injetei tensão na bobina, quem esquentou lá foi o capacitor removido e o resultado é esse aqui, ó. O resultado é esse aqui, né? Às vezes você pega um problema mais complexo, né? Por falha de bateria, por falha de imagem também. Às vezes o aparelho vem com falha de backlight e de imagem. Mas aqui o resultado é esse, né? Aqui o aparelho está funcionando, tudinho, né? A tela nova do cliente,
né? Deixa eu tentar o desenho aqui, ó. Tá dando touch, né? Deixa eu testar logo aqui a tela nova do cliente. Pronto, aqui, ó. Chamada de emergência, pronto, aqui, pronto. Agora, vou testar logo que essa é a tela nova do cliente, né? Beleza? O lojista foi trocar a tela e na hora de trocar o aparelho não tava sem iluminação. Pronto, beleza, galera. Manecel Reparos, 9963-7746. Deus, nosso maior instrutor, né? E dá um joinha, compartilha, mas vai com calma. Pega um aparelho desse, A12M12, vai com calma, faz as medições. Mas aqui a medição falhou, porque eu medi, né? Não passei o diodo reverso, escala de condução reversa, tinha valores. Passei escala de bip, também não bipava, né? Aí depois que eu troquei a bobina, e removi o diodo, aí tanto tinha 3.8 volts na entrada com 3.8 volts na saída. Beleza? Tranquilo, né? Então, é assim que a gente vai, por análise. Às vezes a gente não tem esquema elétrico, a gente não tem o Radio Solution, a gente vai pela experiência, vai pelos macetes de bancada e a gente chega lá. Tranquilo? Valeu, tamo junto!